O que o Papa, a Rainha Elizabeth e o novo e recém-possado Rei Charles III podem ter a ver com os 10 reinos citados em Daniel e com a estrutura de poder mundial. Olá a todos, eu sou Marcelo Medina e esse é o canal A Verdade que Não Te Contaram. Canal este que entra em nova fase, portanto inscreva-se neste canal, deixe o seu like e opinião nos comentários. Bom, indo direto ao assunto, o mundo passou por uma grande mudança nos últimos anos. Uma mudança que alterou muito a forma como nós enxergamos a vida, a forma como nós interagimos em sociedade e alterou também a estrutura mundial de governo. Hoje nós vemos conversas governamentais que antes não existiam. E essas conversas podem alterar muito do meu e o seu dia a dia também. Logo em seguida, o mundo acabou entrando em alguns conflitos. Conflitos esses que acabaram, para muitos, entrando numa espécie de esquecimento, para outros não. Mas que é real e continua acontecendo até hoje. Em setembro é um mês que acabou entrando numa espécie de folclore que nós criamos, porque muitas coisas importantes acabam acontecendo nesse mês. E em 2022 não poderia ser diferente. No finalzinho de agosto, mais especificamente no dia 23 de agosto, o Papa Francisco, através de um documento chamado Rescriptum ex Audientia, ele fez um pedido, ou então ordenou a todos que possuem ligação com o Vaticano a centralizarem suas economias dentro do Banco do Vaticano. O que levantou a seguinte pergunta: será que o Vaticano sabe de algo? Ou será que o próprio Vaticano quer se proteger de algo que está acontecendo no mundo e muitas pessoas não estão observando? Eu acho que essa é uma pergunta muito válida, porque quando nós observamos para as grandes lideranças mundiais e nós vemos as suas movimentações, nós precisamos entender que tudo tem um propósito. E para quem não sabe, o Papa também é um rei. O Papa é o rei de Vaticano e também é o seu líder, o grande líder, né, da igreja cristã romana. E, portanto, as suas ações possuem um grande peso para a humanidade como um todo. Agora, será que essas ações do Papa Francisco foram motivadas por conta das sanções que agora o presidente Putin está impondo para toda a Europa? A Europa acaba sendo um grande palco mundial, né? E muitos dizem que às vezes as coisas começam na Europa e logo em seguida alcançam todos os cantos do mundo. E agora a Europa vive um novo momento de tensão, porque o próprio Putin cerrou a entrada de gás à Europa, o que está mudando toda a estrutura econômica da Europa e certamente irá afetar o resto do mundo. Nós moramos aqui no Brasil, eu acredito que hoje o gás deve estar custando algo em torno de 120 a 150 reais. Agora você imagina estar em uma nação onde um botijão de gás ou algo semelhante custe algo em torno de 700 reais. Isso está acontecendo agora. E isso certamente irá afetar negativamente a economia mundial como um todo. E a Rainha Elizabeth tinha um papel centralizador muito importante nessa estrutura de poder, né? Ou que eu gosto de chamar desses senhores do mundo. Todos a respeitam ou a respeitavam como uma figura que poderia apaziguar conflitos e onde suas próprias palavras tomam tons diretivos. Agora, com o falecimento da Rainha Elizabeth, chega ao trono, né, o seu filho, agora rei Charles III. Mas nós precisamos olhar para o tempo passado para compreender e poder fazer uma espécie de leitura do que poderá ser os próximos anos e como será essa governança, ou como nós imaginamos que poderá ser o governo do rei Charles III. Há poucos anos atrás, a própria Rainha Elizabeth fez uma declaração um tanto quanto intrigante, ao meu ver, onde ela disse que o mundo precisa de um único líder mundial. Líder este que levante o estandarte, ou levante a bandeira da ecologia.
Dentro da estrutura de poder, nós entendemos que existem os países globalistas. E são estes países que são chamados de globalistas que levantam essa bandeira ecológica. E desde então, o até então príncipe Charles tem tentado se tornar essa figura. Vem buscando ser esse tal líder mundial que levantará a bandeira ecológica, chamando a atenção dos países globalistas, que são os países que governam aí grande parte a economia mundial. O rei Charles participou também do Fórum Econômico Mundial, liderado por Carlos Schwab, que ficou conhecido porque neste próprio fórum, o Carlos Schwab fez uma declaração tanto quanto interessante e peculiar de ser analisada, onde ele disse que nós estamos passando por uma espécie de janela temporal que não pode ser desperdiçada. Portanto, nós precisamos de o que ele chamou de Great Reset, um grande reset. Agora, nós precisamos nos questionar o que de fato seria esse Great Reset, esse grande reset. Eu imagino que se é um grande reset, esse reset tem que acabar afetando todas as áreas da governança, todas as áreas da sociedade, todas as áreas da economia, ou seja, a forma como nós enxergamos o mundo e a forma como nós interagimos com o mundo. E esse reset está começando aos nossos olhos. Nós estamos observando isso. A Rainha Elizabeth agora faleceu com exatamente 70 anos de reinado. 70 anos fala de ciclos. As escrituras apontam um ciclo ou uma geração com exatamente 70 anos. E já existem teólogos tentando trazer esse reinado de 70 anos e fazer uma espécie de comparação com o reinado de Ciro. E curiosamente, a Rainha Elizabeth faleceu uma semana depois da princesa Diana ter completado 25 anos de sua morte. A cabala, que muitos poderosos possuem como verdadeiro, não necessariamente reflete naquilo que eu acredito, faz muitos estudos dos números e seus poderes atrelados. E 5 mais 2 dentro da cabala é 7. Também, né? Um pequeno ciclo. Pode ser chamado de número da perfeição, mas também atrelado a um pequeno ciclo. Ciclos e ciclos. A Rainha Elizabeth encerrou o seu ciclo e entrega o reinado para o príncipe Charles III. Muitos teólogos ou muito estudiosos da escatologia já estão querendo, na minha opinião, apressadamente, atribuir o novo recém-empossado rei ao pequeno chifre citado em Daniel. Mas o que me chama a atenção é que justamente esse Great Reset, em que foi dito isso, o Charles estava lá, levantando a bandeira ecológica. Uma bandeira que pode ser muito questionada, porque coloca a humanidade em algum lugar como uma espécie de vilão do mundo. Nós vamos discutir isso mais para frente, não é o tema central desse vídeo, mas é interessante para que haja o questionamento. Coloque aqui nos comentários se você concorda ou não com essa filosofia. É muito importante saber a sua opinião. Mas veja, se é um grande reset, e isso já está começando a acontecer na estrutura de poder, porque nós estamos vendo o Vaticano se fechando, nós estamos vendo agora um novo rei na estrutura de poder. Então, eu imagino que esse reset tem que também se expandir sobre a forma como o mundo é controlado geograficamente. E Daniel fala sobre 10 reinos. Será que nós estamos chegando perto do início dos 10 reinos? Nós precisamos entender não apenas as profecias, mas os tempos onde as profecias estão inseridas. Se você quiser, deixe aqui nos comentários, eu vou fazer alguns vídeos para explicar exatamente o que são esses 10 reinos e o quão eles são importantes para a conclusão de algumas profecias e o início do governo do anti-Messias profetizado nas Escrituras. Qual é a sua opinião? Será que nós estamos chegando perto disso? A grande verdade é que nós estamos apenas observando.
E como observadores, precisamos aprender a fazer a leitura dos poderes. Será que o rei Charles III conseguirá manter o governo do Reino Unido, assim como a rainha Elizabeth manteve? Será que esse reino permanecerá unido? É uma pergunta. É uma pergunta que apenas o tempo poderá responder. Como será que agora a Europa será afetada financeiramente? Com as sanções de Putin e com um novo governo que se inicia. É tudo muito novo. A partir do momento que a Elizabeth faleceu, iniciou-se o protocolo London Bridge. E o rei está fazendo as suas primeiras conexões, se encontrou com a primeira-ministra, está se, eu acredito que está se acomodando na estrutura de poder, e muita coisa poderá acontecer nos próximos dias. E você está enxergando tudo isso? O que você pensa sobre essa estrutura de poder mundial? Será que nós seremos afetados aqui também? Será que, como nos últimos anos, nós não imaginávamos que nossa vida poderia mudar, mas vimos que ela mudou radicalmente? Será que isso poderá se repetir? Qual é a sua opinião? Pessoal, uma coisa nós temos que ter em mente, e é por isso que eu estou me dedicando a falar sobre esses assuntos nesse canal. Conhecimento é poder. E justamente por isso, eles, os senhores do mundo, não querem que nós possuímos. Deixe a sua opinião nos comentários e nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live na página com o mesmo nome, A Verdade que Não Te Contaram, se o Criador permitir. Beijo e até mais.